Você está assistindo o programa Vida e Missão, um programa da Igreja Metodista no estado do Rio de Janeiro. Com grande alegria, preparamos esse programa com muito carinho, muito amor para abençoar você. Fique conosco. Saiba mais sobre o diaconato na nossa região, aqui no estado do Rio de Janeiro, com o diácono Livingston da Silva. Você assiste a um evento realizado pela Igreja Metodista em nosso estado. Assista também a uma reflexão bíblica do bispo Paulo Lockman. Aqui, no Vida e Missão. Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais um Bom Diálogo. Nós já falamos aqui outras vezes sobre diaconato, mas hoje nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto e entender melhor esse termo muito comum entre os cristãos, mas pouco conhecido pela sociedade em geral. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui hoje no nosso programa o diácono Livingston Silva, que é coordenador dos núcleos de capacitação missionária da Igreja Metodista, onde funciona o curso de formação de diaconato. Tudo bem, diácono? Seja bem-vindo ao nosso programa. Estou feliz por estar aqui, é um prazer. Livingston, o diácono é uma função que já existe desde a Igreja primitiva, né? Como é que funcionava isso naquela época? A gente tem que entender que o diaconato foi formado na igreja primitiva por uma necessidade de expansão da igreja, né? Então havia uma necessidade de que o ministério da palavra ficasse nas mãos dos apóstolos e as outras tarefas, devido ao crescimento, fosse dada a um outro grupo que nasceu, portanto, como os diáconos na igreja primitiva. Livingston, na sua opinião, por que ao longo dos anos, ao longo dos tempos, essa função da diaconia foi sendo deixada de lado? Isso é uma questão histórica, né? Então a gente tem que entender, por exemplo, o crescimento da igreja e mais tarde, pós-Império Romano, né? A igreja se torna uma igreja oficial, então você vai ter uma gama de tarefas administrativas, né? E financeiras que passam a ser cuidadas pelos diáconos. Os diáconos adquiriram, então, poder fora do normal. Isso cria um atrito dentro da igreja. Então, eles foram sendo colocados de lado, aos poucos, inclusive, pelos bispos e papas da época. Livingston, mas isso tem mudado, né, na Metodista, pelo menos, né? Tanto que a gente já teve aí uma regulamentação da diaconia dentro da própria Igreja Metodista. Mas aí eu voltaria um pouco à questão da reforma, né? A reforma recupera a ideia do diaconato da Igreja primitiva, portanto, do serviço especial. Serviço especial adotado pela Igreja Metodista. Então, quando você fala do diaconato, por exemplo, na Igreja Metodista brasileira, nós estamos vivendo um momento assim especial nessa recuperação do diaconato, na primeira região principalmente, né? Então hoje nós já estamos nos organizando como esse ministério especial, dada a própria expansão da igreja, a necessidade de profissionais no seu trabalho. Tanto que já foi dado até mesmo posse, não é isso? É o primeiro conselho diaconal. Qual a importância disso? Veja só, o concílio anterior, né, geral da igreja, regulamentou a ordem diaconal. Ao regulamentar, a igreja estava, de certa forma, reconhecendo a necessidade de voltarmos ao incentivo à ordem diaconal. E após essa regulamentação, aqui na primeira região, que é o estado do Rio de Janeiro, nós começamos o primeiro curso de formação do diaconato usando sugestões de uma consulta realizada pela igreja em 2004, a Igreja Nacional. E depois dessa consulta, nós tivemos então um documento para um diaconato metodista, e esse documento recomendou que para a formação do diaconato ele teria que fazer um curso com alguns conteúdos lá definidos nesse documento. E foi isso que nós fizemos para começar o trabalho na primeira região. Então, embora o diaconato não tivesse sido reconhecido oficialmente ainda, sempre existiu, na verdade, né? Sempre existiu. E a promoção desse conceito de diaconia ajuda numa melhor compreensão desse ministério, na sua opinião? Lógico, porque nós temos que entender que
que no próprio trabalho da igreja você não tem só o ministério da palavra. Você tem o trabalho da ação social, o trabalho da educação, o trabalho da comunicação. Ninguém melhor do que um profissional para exercer esse tipo de ministério dentro da própria igreja. E ajuda, inclusive, para a pessoa descobrir a sua vocação correta. Exatamente. Né? Então, isso é uma questão que nós estamos vivendo hoje na igreja metodista. Algumas pessoas acham, né, ou achavam, que tinham que se dedicar ao ministério pastoral, quando, na verdade, eles queriam exercer uma outra tarefa dentro da igreja, muito de grande importância, tão importante quanto o ministério pastoral. Mas, Levisson, então como a pessoa pode descobrir qual é realmente o chamado dela, assim, ou ser diácono ou diaconisa nesse caso? Eu gosto muito de pensar sempre no meu exemplo, né? Eu sempre quis me dedicar à área da educação. Nunca ao ministério da palavra, mas à área da educação e sempre querendo me dedicar ao trabalho da educação da igreja. Eu sou um professor por formação profissional que, num determinado momento, colocou essa sua vocação ao trabalho da igreja. Então, eu trabalho hoje na área de educação na igreja. E, falando em educação, como é que tem funcionado o curso de diaconato? Isso é muito importante. Nós estamos hoje já na segunda turma do diaconato. Né? Só revisando um pouco, né? Nós acabamos em abril, de consagrar 6 novos diáconos. Olha. A região tinha um só, que era eu, o diácono único da região. Consagramos mais 6, esses 6 já têm nomeação episcopal. Estamos com 3 em período probatório e estamos agora com uma turma de 8, que esperamos no início do ano iniciar todo o processo de consagração e dedicação desses novos diáconos ao serviço da igreja. E que cuidados, assim, vocês dão à grade curricular? Assim, quanto tempo esse curso leva, Levisson? Pois é, então o documento para um diaconato metodista foi aplicado, portanto, na primeira região e em junho desse ano, a CONET, que é o Conselho Nacional de Educação Teológica, acabou de aprovar a nossa experiência como diretriz para o Brasil inteiro. Isso é muito importante para nós da primeira região, porque significa que a gente está dando uma grande contribuição à igreja metodista no Brasil para a formação do diaconato. E lá nesse documento, e nas novas diretrizes, estabelece que o diácono tem que ter uma formação teológica. Então, nós temos lá alguns conteúdos que são importantíssimos. Primeiro, fundamentos bíblicos do diaconato. Bíblia, estrutura da Bíblia e principalmente voltado para a diaconia. História da igreja, movimentos sociais, Estado e política social. Além de todo um trabalho de vivência litúrgica. Por que vivência litúrgica? Porque na igreja primitiva, o diácono era aquele que era encarregado de servir à mesa. Então, ele era o ministro da liturgia, do serviço da comunhão, o ministro da comunhão. Então, nós estamos retomando isso, né? Então, o curso se preocupa muito com este preparo do diácono para o serviço da mesa e a sua participação na liturgia da comunhão. O curso trabalha com esse conteúdo teórico, ou seja, ele aprende na teoria para aplicar na prática. Exatamente. Na região, certo? E terminado o curso, ele tem um período probatório. Mas se ele já teve, né, um trabalho dedicado à igreja regional, esse trabalho dedicado à igreja regional pode ser levado para o período probatório. Então, ele, de certa forma, está dispensado do período probatório. E esse curso tem duração de? 10 meses, em torno de 10 meses. E como é que as pessoas fazem para se inscrever? Entrar em contato conosco na Coordenação Regional de Capacitação Missionária, telefone 2205-1210, ou com a sede regional. A sede regional tem como encaminhar o candidato. Muito obrigado, então, pela sua presença, Levisson. Foi um prazer conversar com você. Prazer é meu, estou sempre à disposição para aqueles que precisam de uma orientação ou querem uma orientação para se dedicar a esse trabalho do Ministério Diaconal. Amém.
E se você de casa também sente esse chamado para o Ministério Diaconal, pode se inscrever com os números que estão na sua tela. A gente fica por aqui no Bom Diálogo, mas ainda tem muito Vida e Missão para você. Por trás de todo homem de sucesso, existe sempre uma grande mulher. É uma velha brincadeira em torno do êxito masculino. Se realmente for assim, imaginem quando elas forem também mulheres que buscam a Deus. No caso de esposas de pastores, os resultados certamente serão mulheres e líderes ainda mais saudáveis em nossas igrejas. Quem são essas mulheres? Me chamo Celina, sou esposa do pastor Luiz, somos de Niterói e eu te amo muito no amor de Jesus. Eu sou Luzia, esposa do pastor César, nós estamos na igreja da Taquara. Meu nome é Leia, sou da igreja metodista de Magé, meu esposo é Oséias. Como essas, muitas outras mulheres têm sido instrumentos valiosos na vida ministerial de seus maridos. O encontro da Associação de Esposas de Pastores vem provando que, ao colocar a vida do cônjuge, da sua família e da igreja aos pés de Jesus, elas podem ser uma bênção para o lar. Nós estamos na primeira clínica de mentoria para esposas de pastores. A proposta é esse pastoreio mútuo, que as esposas possam se ajudar e, com isso, ajudar no ministério pastoral, né? Mas além de estar sempre ao lado do pastor, as esposas de pastores precisam muitas vezes dar conta de suas profissões, do cuidado com os filhos, netos e ainda cuidar de si. Será possível conciliar tudo isso? E apostamos, como associação, que essa clínica será o sucesso para muitos casamentos, muitas famílias. Por meio de oficinas e dinâmicas, o evento, que ocorre anualmente, tem procurado ser um espaço que gere confiança e amizade entre elas, a fim de que possam também se conhecer e juntas buscar ainda mais força em Deus. Aqui, como mulheres de pastor juntas, a gente tem como debater, né? Pegar experiências de uma, de outra. Nós conseguimos ferramentas apropriadas para usar de acordo com o que a gente precisa no dia a dia nas nossas igrejas. Porque às vezes nós deparamos com situações que, como esposa de pastor, não sabemos resolver. Porque juntas nós vamos unir, vamos ser fortes, vamos conseguir alcançar coisas que a gente não consegue sozinha, mas juntas. Venham, é bom, é ótimo. Muito bom. É muito bom poder chegar até você com a palavra do Senhor, e eu queria ler contigo em Jeremias, o profeta, capítulo 33, o verso 1 ao 8, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor, que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas para defesa contra as trincheiras e a espada. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres de homens feridos pela ira e furor, porquanto desta cidade escondi meu rosto, por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei a ela, depois desse tempo, cura e a sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. As palavras de Jeremias é considerada sempre palavras assim muito duras, né? Palavras muito enfáticas. Isto porque o profeta não transigia com as coisas erradas. Havia bastante acomodação por parte até da própria religião em relação ao rei, em relação aos príncipes.
transigindo em termos de ficar bem com todos, ainda que o povo em geral esteja sofrendo as consequências de governo envolvido em corrupção, envolvido em maldade, envolvido em imoralidade, envolvido em injustiça. Mas há sempre aqueles que são levantados por Deus em defesa do mais fraco, em defesa do pobre, em defesa, em favor da justiça, daquilo que é propósito de Deus, que é o propósito de abundância, o propósito de paz, o propósito de bem para todos. Há um famoso teólogo cristão, protestante, que viveu na época do nazismo na Alemanha, acabou sendo preso, enforcado por causa da sua postura de fé. Ele dizia assim: eu nunca vou poder estar bem enquanto houver crianças morrendo precocemente, mulheres sendo espancadas e a injustiça sendo praticada. Porque o meu bem não é individual, o meu bem é o bem para todos, é o bem de todos. Faço esse preâmbulo, na verdade eu quero comentar um pouco sobre o texto. Jeremias faz um apelo para a oração. O coração dele não está com a preocupação com ele mesmo. E essa é uma primeira característica das pessoas que sonham, que têm ideal de bem-aventurança, de felicidade para a comunidade. Porque se a gente lê o texto no seu início, no primeiro verso, diz: veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez estando a ele ainda encarcerado, preso no pátio da guarda. Jeremias podia estar preso ali e se lamentando e diríamos, praguejando e se queixando e chorando e reivindicando coisas para si, como muitos de nós fazemos quando a situação piora para o nosso lado. Porém, Jeremias estava preocupado com coisas que ele considerava mais graves. Você abre no capítulo 32, versículo 17, ele começa uma oração pedindo, mostrando que Israel era como se estivesse no deserto, numa desolação, fruto do pecado, um quadro de, diríamos assim, de profunda miséria moral e espiritual, enfim. Jeremias olha para isso, fica indignado e faz a seguinte oração a Deus, né? Invoca-me, noutra tradução, clama-me e responder-te-ei. Com isso ele introduz que quando nós vivemos situações assim extremas, e não apenas extremas, nós deveríamos cultivar essa comunhão com Deus que Jeremias revela constantemente, mais sistematicamente, mais cotidianamente. Mas quando as coisas apertam, a gente apela, até ditado brasileiro, apela para todos os santos. Na verdade, o que nós estamos pedindo é que você apele para o santo, o Criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho Jesus Cristo para a sua e para a minha redenção. E nós que reconhecemos-nos como cristãos, atendendo o próprio apelo de Jesus, que ensinou, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, pedi, batei e abrir-se-vos-á, pois a todo que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Nesse mesmo eco que nós todos que conhecemos os evangelhos aprendemos, Jeremias diz: clama-me e responder-te-ei. E aí vem o seguinte: primeiro, eu ouço às vezes as pessoas dizer: pastor, mas eu já orei sobre isso. Eu já cansei de orar pelo meu marido, não oro mais. Ou cansei de orar pelo meu filho, ou cansei de orar pelaquela irmã, não oro mais. A ordem é para orar. Se você vai ter que orar 10 anos, uma semana, um mês, 20 anos, não importa. Dou um testemunho. Na minha adolescência, eu estive fora da igreja, estive envolvido com drogas, estive totalmente perdido. Minha mãe orou 8 anos para que eu tivesse uma experiência com Deus e fosse liberto do jugo que eu vivia. Ela podia ter desistido no primeiro ano, mas ela não desistiu.
Quando nós cremos na soberania de Deus, ainda que a causa pela qual oramos parece que não está acontecendo nada, parece que não está melhorando, eu quero recomendar: ore mesmo que já tenha orado. Ore mesmo que já tenha orado uma semana, ore mesmo que já tenha orado um mês, ore mesmo que já tenha orado um ano. Segunda coisa, você está orando e a situação pela qual você está pedindo piorou. Aí você diz: não vou mais orar. Está muito pior. Eu oro, não adianta, está pior. A ordem é para você continuar orando, porque é uma postura de fé, de convicção, de que essa circunstância e as coisas que estão te intimidando, elas não são eternas, elas não são prevalecentes, elas não prevalecem sobre a soberania de Deus. Então, ainda que o horizonte tenha piorado, você continua orando, insiste orando diante de Deus. Terceiro, ore porque é uma ordem da palavra de Deus. Sim, Jeremias mesmo insiste nesse quadro de que devemos orar, porque a palavra determina. No capítulo 29 e 13, um texto bastante conhecido de todos nós, diz assim: clama-me, buscar-me-eis, melhor dizendo, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, de todo o nosso coração, rompendo, derrubando todas as barreiras, todas as dificuldades, até mesmo a nossa falta de fé, até mesmo a situação que não melhorou, até mesmo a pessoa que não quer nem que nós oremos por ela. A palavra diz claramente: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E lá em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, o texto diz: se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus. Assim, baseado na direção da palavra de Deus, que se sobrepõe à minha palavra, se sobrepõe às suas opiniões, é Deus falando conosco. Insista. Dessa linha de Jeremias: clama-me e te responderei. Sim, você só pode parar quando você enxergar a resposta de Deus, e ela virá. E ore também, porque o Espírito Santo nos inspira. Paulo escrevendo aos Romanos, diz que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando você busca a presença de Deus, você ganha a inspiração do Espírito Santo, que traz a sua memória, que fortalece a sua fé, que estreita a comunhão do teu espírito com o Espírito de Deus. E aí as coisas mudam, seu coração é consolado, sua fé é fortalecida e você prossegue. Portanto, a mensagem para você hoje é: clama-me e responder-te-ei. E tem mais: e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Várias situações que você vive têm causas que você desconhece. Mas quando você se volta para o Senhor, insiste em oração, o Senhor vai te revelando o caminho trilhado e o caminho a ser trilhado. Que Deus te abençoe. Deixe-me orar por você. Deus vivo, Senhor do céu e da terra, nessa tarde, nós queremos reconhecer que muitas vezes não temos sido perseverantes em oração, mas nós estamos abrigando no nosso coração, Senhor, a convocação, o desafio, o estímulo de Jeremias, que diz: invoca-me e te responderei. Dá resposta aos teus filhos e filhas que buscam a tua face, que entregam o seu caminho ao Senhor, e que eles possam experimentar a bênção de receber a resposta das tuas bondosas mãos, porque sabemos que o Senhor responde à oração do seu povo. Que Deus os abençoe. Amém. Foi um grande privilégio poder chegar até você com esse programa.
Nós acreditamos que o que estamos fazendo é para abençoar você e sua família.